A chamada assustou. Jesus, cabeça dos demônios. Teve gente que falou, está repreendido, pastor herege, de cara. Nem ouvir a palavra, já bomba. Mas nós vamos então destrinchar. Porque aqui é assim, a gente vai fundo na Bíblia. Então quem não está acostumado, ou acompanha com quem está mais rápido no gatilho é a palavra, né? Ou então anote, depois estude em casa, fica disponível depois no YouTube a nossa pregação. 2, 3 dias já sobe para o YouTube essa pregação que agora passa direto no Facebook. Que fale a palavra agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tudo está acontecendo nos últimos tempos por causa do que estava escrito em Atos 3:19. Abra lá. Diz a palavra em Atos 3:19 que, vamos lá. Olha aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Os céus, ou o céu está contendo a volta de Jesus. A quê? Para quê? Até aos tempos da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, a Bíblia fala que Deus quer enviar o seu Filho. Olha aqui, o verso 20. Mas é necessário que o céu contenha a Cristo. Antes de quê? Antes da restauração da igreja sobre a terra. Porque a igreja precisa ser restaurada. Restauração de tudo que já foi profetizado. A igreja hoje é uma igreja que infelizmente não é unida, não está na estatura de Cristo, não tem a unidade da fé, então ela precisa chegar nisso, como está em Efésios 4:13. Nem estava no script isso, eu estou pregando pelo Espírito. Aliás, nunca está no script nada, né? Não sei o que eu faço aqui às vezes, é pelo Espírito. Efésios capítulo 4, verso 13 diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso não está acontecendo ainda. Um pensa de uma maneira, outro crê de outra maneira, um crê que só o batismo dele vale, então se ele muda de igreja tem que batizar de novo. Outros creem que não, nós somos primos, aquela igreja é prima, não é igual a gente, nós somos mais santos. Não, lá eles fazem isso, nós não fazemos. Enfim, divisão da fé, que não é de Deus. Então, um dia nós vamos chegar na unidade da fé, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Isso é importante, porque a Bíblia fala que Jesus quer conhecer, e conhecer não é saber, conheço Cristo, não. Conhecimento é dahat, é intimidade. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Mateus 7, 22, 23, ali 24. Então, o conhecimento do Filho de Deus, ele pressupõe entrosamento tal com a palavra, que não penso mais eu, mas Cristo pensa em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento, intimidade. Conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, santidade total. Varão perfeito. Há uma medida que nós temos que chegar. Crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na vida espiritual. Está aqui, ó. Até chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto cumpre Atos 3, 19 a 21. Até lá, estamos aqui para isso. Para passar para vocês um pouco do muito que Deus tem para nos ensinar, nos transformar, dia após dia, como a imagem do seu Filho, como a imagem de Jesus. Então, queridos, uma coisa interessante, em Filipenses capítulo 2, abra lá, já entrando no assunto, em Filipenses 2, a Bíblia fala como que Jesus resgatou a glória, como Jesus se tornou o Todo-Poderoso e Eterno Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha só que coisa linda, aqui está o caminho, verso 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E olha só, nós somos chamados a ter o mesmo sentimento. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, então Jesus, na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, verso 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não bastasse ele se humilhar a ser homem, ele tinha forma divina, veio como homem se humilhou no meio de todos os homens, suportou todas as ofensas, sem reagir, sem nada, e foi morto pela pior morte que existe, a morte de cruz, a morte mais terrível que sempre foi apregoada. Pelo que também, verso 9, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, querubins, serafins, arcanjos, principados, potestades, tronos, dominações, tudo. Dos que estão na terra, homens, e debaixo da terra, demônios, o inferno. Todo joelho se dobra perante Cristo. Amém, Fernando? Glória a Deus pela sua vida, sua esposa, glória a Jesus. Então, está aqui, ó. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acabou. Toda língua tem que confessar, todo joelho tem que se dobrar. Então, Jesus é o Senhor do universo, da eternidade. Acabou. Amém? Mas isso após a morte. Porque ele poderia não ser. Ele foi tentado a não subir na cruz. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Está lá em Lucas 22, no verso 42. Mas não faça a minha vontade, faça-se a sua. E ele foi obediente. Ele precisava cancelar a lei. Ele precisava cancelar o velho concerto, a velha aliança, para estabelecer a nova. E sem sangue não há fixação, estabelecimento de concerto, de pacto. Então ele precisava pagar o preço. E assim Jesus, após a morte, se tornou cabeça absoluta. Hebreus, capítulo 1. Vamos lá, a gente vai caminhando. Hebreus 1. Verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, que é o Filho, o que é o Filho? O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quer dizer, como é que eu vou conhecer ao Pai? Conhecendo o Filho. Ele é a expressa imagem, total imagem, é uma imagem espelho do Pai. O que pensa o Pai, pensa o Filho. Como age o Pai, age o Filho. Como se alegra o Pai, se alegra o Filho. Assim é Jesus. Ele expressa a imagem da pessoa do Pai e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então isso prova que o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. O Pai está na majestade eterna e à direita está o Filho. Pronto. São duas pessoas diferentes, mas são tamanha unidade. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus é cabeça. Colossenses capítulo 1, primeira cabeça, Colossenses 1, Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses 1,15, olha que coisa linda. O qual é a imagem do Deus, o que é Jesus? É a imagem do Deus invisível. Deus, o Pai, é invisível. Ué, como é que a turma fala no Velho Testamento que viu? Como é que ele comeu vitela com Abraão e falou para Sara, está rindo de quê? Lembra? Então tem coisa errada. Êxodo 3 fala que Jeová foi visto por Moisés, ele fala face a face, Êxodo 24. Com ele eu falo face a face e não por código. E aí, como é que fica? Mas o Pai, o Deus invisível, ele tem uma imagem que é Jesus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja. O que é Jesus? Cabeça da igreja. Jesus é cabeça da igreja. Primeira coisa que ele é, olha,
cabeça do corpo da igreja. Então, Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Olha aqui, ó. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Interessante, né? O Pai faz questão de dar para o Filho. Aí eu vejo no Velho Testamento, Evaldo, lá em Isaías 45, abra lá, Evaldo. Olá, queridos, entrem. Isaías 45, no Velho Testamento, diz que, olha só, verso 21, anunciai e chegai-vos e tomai conselho de todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Só que o Pai fez questão que habitasse no Filho tudo isso, então isso aqui não é verdade. Percebeu? E aí, Evaldo? O Pai falou assim, eu faço questão que nele habite tudo, tudo. Eu quero levantar o Filho, aí o Filho fala, não, eu quero levantar o Pai. O amor entre ambos é tão grande que um fala para o outro. Mas Jeová, Isaías 42, 8, abra lá. Eu sou o Senhor, que é Jeová. Este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei. A minha glória eu não dou, está escrito aqui, não dou minha glória a outro. Mas aí em João 17... está ficando biruta, pétala. Em João 17, o Pedro hoje não vai dormir à noite. Em João 17, olha que diz Jesus no verso 22. Não, verso 22. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Lá em Isaías, Deus promete que a glória dele não ia dar para ninguém. Mas aí, Jesus fala, eu dei-lhes, Pai, a glória que o Senhor me deu. O Senhor me deu a glória, Pai, eu dou para eles. Então a glória da igreja vem através de Jesus do Pai. Fantástico. Então o Pai, majestade eterna, tem a glória. Aí ele pega e dá para o Filho, porque ele quer que toda a plenitude habite no Filho. Está lá em Colossenses 1, 19. Aí o Filho fala, não, eu amo tanto este corpo, que eu vou deixar para eles, eu vou dar, ó, Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Quer dizer, o Senhor tem glória, eu tenho glória, e a igreja agora tem glória. Glória a Deus, aleluia. Esta é a nova aliança, porque isso não existia no Velho Testamento. E a igreja não tem vivido isso ainda, porque ainda vive das velhas alianças por aí. Mas vamos continuar, né? Deixa eu tomar um cafezinho para acordar que eu estou com sono. Então, vários pastores aqui, apóstolo Cleus, entre nós, o outro pastor, o Ronaldo, o Evaldo, quem mais é pastor aqui? O futuro pastor Maurício, futuro pastor Sérgio, né? Os pastores aqui, Guga é pastor. Que lindo, né? Como é bonitinho esse menino, né? Mostra esse menino aqui, ó. E o Brasil e o Japão pensam que ele é japonês. Eu pensei, não, porque o Luizinho está assistindo a gente agora lá no Japão. Mas não é, ele é peruano. Glória a Deus por isso, porque isso prova que eu sempre falei, que os índios vieram do Japão. Atravessaram o Estreito de Bering, na Sibéria, vieram pela América do Norte, Alasca, Estados Unidos, vieram para a América e vieram para cá. E a mesma cara, essa raça toda. O Sérgio também é meio índio, eu nunca duvidei disso. Irmãos amados do Senhor, então Jesus é cabeça. Efésios capítulo 4, verso 15. Cabeça da igreja. Coisa linda, olha aí, ó. Ah, por que o senhor dá tanto texto? Para não pensar que eu estou fazendo uma epopeia em cima de um versículo. Eu tenho que confirmar o que eu falo. Olha aqui, verso 15. Ó, Efésios 4:15. Ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a
cabeça, irmãos. Efésios, vira aí, 5:23, olha que lindo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então o marido salva a mulher. Porque se Cristo salva a igreja, o marido salva a mulher. Agora, a mulher tem que ser submissa a Cristo como ao esposo, como a igreja é a Cristo. E o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. É a mesma situação. Amém? Olha aqui em Efésios capítulo 1, verso 22. Outro texto, para encerrar essa situação. Olha que lindo. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Então Jesus sujeitou tudo aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja foi chamada por Jesus para ser o quê? O organismo que vai governar o universo eternamente. Então eu vou ficar no céu batendo asa. Se é para isso, esquece. Vamos embora daqui. Se é para ficar no céu batendo asinha, isso é o que o diabo passa por aí. Para que me converter? Ficar no céu fazendo o quê? Não. Você vai reinar nas galáxias. Nos lugares ainda inconcebíveis que existem. Nas outras dimensões. Mas isso não é ficção. Não, ficção é o que você assiste na televisão. Isso é realidade espiritual. Mais certo do que a Mulher Maravilha. E todas essas coisas que vocês veem, porque é tudo besteira. Mas a realidade existe. Jesus tem poder. Jesus tem poder. Uma criança aqui na Zona Leste já contei essa para vocês. Mas eu conheci a pessoa que estava na igreja desse menininho. Aconteceu o seguinte, havia um senhor crente de uma congregação lá da Vila Mariana, da Vila Matilde, Zona Leste. E ele era caminhoneiro, então ele encostava o carro ali perto da antiga Bosch, ali tinha Antônio de Barros ali, ele encostava o carro e ia almoçar. E o caminhão, para não bater o caminhão, para o caminhão não deslizar, ele encostava a roda do caminhão na guia e deixava engatado o carro. Tudo bem. Ele chegou para o almoço, o irmão dele que estava desempregado ficava na janela, que estava desviado e desempregado, as duas coisas. Dedê, estava na janela vendo a banda passar. O irmão chegou para almoçar, entrou a criançada, o filho desse irmão caminhoneiro, e outras que estavam brincando na rua. Como é que é a criancinha de 9, 10 anos? Né? Aí o menino, um deles subiu, entrou no caminhão e começou a brincar, coisa que a gente fazia quando era pequeno, né? Só que foi tirando o caminhão da guia, a roda da guia, foi forçando. E tirou o travamento da marcha, tirou, desengatou o breque, o caminhão começou a descer. O homem lá ficou, o menino dentro do caminhão descendo. Aí outro que estava um pouco mais abaixo de Jesus chegou e falou, Jesus, põe a tua mão. Segurou o caminhão. Segurou. Vocês podem não acreditar. Segurou o caminhão, menininho de 9 anos. Falou, Jesus! Segurou o irmãozinho no caminhão. Eu era médico naquela época da Sabará, lá na Marginal, Zona Leste também, quando aconteceu esse assunto, foi corrido o assunto na época. Eu falei assim, nem o super-homem. Falei, é Jesus. Então aquilo que a ficção idealiza para Hollywood, os cristãos genuínos vivem. Poder, maravilhas. Hoje chegou uma paciente no meu consultório, não vou falar o nome, que eu espero que ela esteja assistindo. Chorando. Uma senhora de alta cúpula da Procuradoria de Justiça. Chorando. Eu falei, o que aconteceu? A minha nutricionista já tinha falado, doutora, não dava nem para conversar, está chorando sem parar. Ela chegou, ai, que tristeza, ai, isso aqui, ai, não sei o que, isso aqui. E eu falei, bom, remédio já está tomando. Está tudo bem com ela em termos e tal. Eu falei, é espiritual. Eu falei, filhinha, você crê que Jesus pode acabar com essa tristeza agora? Eu falei, agora. Eu falei, vou te dar um óleo da unção, vou ungir sua vida agora. E sua vida vai mudar em nome de Jesus. Ungi, eu orei com ela, irmãos, ela saiu pulando do consultório. Acabou o demônio, a tristeza, a opressão, as setas, tudo. O que é isso? Psicoterapia? Psicologia? Nada. Isso é o poder de Deus. O senhor falou que ia chegar
no absurdo de falar que Jesus é a cabeça dos demônios. Vou falar já já. Eu vou provar agora que Jesus é a cabeça dos homens. Todo ser humano pensa que manda em si mesmo. Todo mundo pensa, eu sou eu que mando em mim. Ela quer saber de igreja. Tá bom. Pois saiba que Jesus está sobre todos os homens. Todo homem está debaixo do poder de Jesus. Vivos e mortos. Olha lá. Abra aí Romanos 14, 9. Estou orando para vir mais café, mas estou vendo que uma hora chega. Santidade máxima esse irmão, viu? Meu Deus, viu, Pétala? Saudade de vocês, Pétala. Vocês são fogo, viu? Vocês ficam longe, eu não consigo. Ah, vocês mudaram, não estão mais aqui no Tamboré? Ah, vocês também fazem assim, né? São que nem o vento, como está lá em João capítulo 3. O vento sopra onde quer e assim aquele que nasceu do Espírito está aqui e está ali. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai dar um testemunho. Só deixa eu ler esse texto, irmã. Ó, para não perder agora o caminho. O que eu falei mesmo? Romanos 14. 14. Essa menina é cheia do Espírito. Ela vai dar um testemunho já já. Romanos 14, 9. Foi para isto que morreu Cristo. E tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Todos. Mas quem são esses mortos, pastor? Pessoa que já morreu? Não. Colossenses 2, aprenda o que é morto na Bíblia. Colossenses capítulo 2, verso 13. Olha lá. Morto também, já foi embora, mas olha aqui, ó. Verso 13. Quando vós estáveis mortos nos pecados. Então a turma aí fora, esse pessoal da pesada, está morto e pensa que está vivo. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, que é, no nosso caso, falta de batismo, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então o indivíduo que está morto em delito e pecado, que está fora de Cristo, ele está morto, apesar que vivo fisiologicamente, biologicamente vivo, mas espiritualmente morto. O diabo manda. Efésios capítulo 2 confirma isso. Abra lá. Diga glória a Jesus. Vocês estão quietos, eu estou preocupado. É bom que a Pétala dê um testemunho para ver se acorda vocês. Estão assistindo aí, Érica? Até você está dormindo? Não. Até você. Respondendo, né? É japonesa, não dorme. Não, esses meninos são imbatíveis. Eles e os peruanos. Já estou com o Peru, está subindo e o Brasil caindo. Ó, Efésios 2, 1. E Jesus vos vivificou, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecados. Então, morte na Bíblia não significa morte literal. É mortos em delitos e pecados. Como? Como acontece isso? Verso 2. Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existe o espírito maligno, os espíritos que governam essa humanidade, que dirigem as mentes, os corações, os desejos, que propiciam guerras, delitos, que propiciam mortes. Esses espíritos que governam os mortos são espíritos malignos. Olha aqui, ó. Entre os quais todos nós, diz Paulo, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então o indivíduo nasce de novo, Vitor, quando ele, em Cristo, ele entra na graça de Deus, recebe o perdão infinito e entra por um portal espiritual chamado batismo. Ele é ressuscitado juntamente com Cristo. Isso acontece, esse momento acontece no batismo. Interessante. A pessoa fala, aceitei Jesus, tudo bem, mas qual é o marco da entrada no mundo espiritual? Batismo. Se o indivíduo tem macumba, no batismo fica. Se tem opressão maligna, no batismo fica. No batismo muda tudo. Olha, eu já vi gente parar de fumar no dia do batismo. Não conseguia. Saiu o vício no batismo. Se o batismo é para valer, ele muda. Impressionante. Então, queridos, estar morto não significa estar morto embaixo da terra.
é mortos em delírio. Então Jesus comanda homens vivos e mortos. A pessoa fala, não, ninguém afunda esse navio. Não foi? Puf. Nem Deus impede que eu seja presidente da República agora. Faltava um dia para subir. Na madrugada, teve uma diverticulite, o homem lá. E não subiu a rampa do Planalto. Isso aconteceu no dia 31 de março de 1985. Pétala, você não estava neste mundo, você estava no espaço cósmico eterno. E eu já estava velho de operar gente por aí. Você acredita nisso? Em 85, o nosso aclamado Tancredo falou isso. Ninguém me impede agora, nem Deus me impede. Não se brinca com Deus. Porque quem manda é Ele. Quem manda é Ele. Ele é cabeça. Ele comanda. Os homens não. Os homens fazem o mal. Aí você fala, mas então por que existe o mal? Porque as pessoas gostam do mal. As pessoas optam. Aí Deus entrega. Romanos, capítulo 1, abra lá. A pessoa quer o mal, Deus faz o que a pessoa quer. Olha aqui, ó, Romanos capítulo 1. Olha que forte esse aqui. Ah, mas por que Deus não segura todo mundo e faz com que todos se convertam? Porque Deus não quer robôs. Deus quer uma família voluntária de muitos filhos iguais a Jesus. É isso que ele quer. Qual o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Romanos 1, verso 20 e... aqui, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso 23, Romanos 1, 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou. Deus entrega as concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Então Deus entrega, porque o homem não quer saber dele. Deus entrega, faz o que você quer. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, olha o homossexualismo aqui, ó. Os varões deixando o uso natural da mulher, sem inflamarem sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Pesado esse texto, hein, Christopher? Pesado, você que vai ser médico um dia, né? Saiba que isso aqui é uma maneira de mostrar que o homossexualismo não é muito do agrado de Deus. Não pode falar de outra forma, senão ele entra no processo, né? Tem que falar assim, não é muito do agrado de Deus, né? É de Satanás. Ah, mas o Senhor é um louco, sou. Verso 27. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então a coisa vai piorando. Um abismo chama outro abismo. O camarada começa... Davi começou com adultério. Salomão já teve 1000 mulheres. O filho se tornou homossexual. Sabiam disso? Um foi piorando, o outro. E o reino foi piorando, foi caindo. Um abismo chamando outro abismo. A mesma coisa aqui, ó. E como não se teve de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Isso é comum hoje em dia, né? Desobediência é terrível. Terrível. Quando é pequenininho, sim, papai, pois não, papai, não quero isso, papai, obrigado, papai. Depois que ô velho, o que é? Ô velho, o que é? Vamos lá, filho. Não, o que? Vou nada, tô fora, né? Não é? Mal educados, filhos, e alguns meus também. Fiz de tudo, mas ó, tem uma hora que eles falam, não tem mais jeito. Médico, hein? Aí se eu precisar, tô lascado, ainda bem que tenho amigos aqui. Forte essa. Médico da USP. Nem fala, oi pai, como é que tá? Nada. Por quê? Tá aqui, ó.
Tem uma hora que a pessoa começa a conhecer o mundo, fala, para que eu quero Deus? Mas vai depois ser cobrado. Não se brinca com Deus. Gálatas 6, abra lá, vem pelo Espírito essas aí, de vez em quando. Gálatas 6, verso 7, olha aí. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele colhe o que ele planta. O que semeia na carne que ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Então Jesus é o cabeça dos homens. Os homens pensam que mandam. Se Jesus não quiser, o camarada não acorda amanhã. Acabou. Não é que ele mata, ele libera para outro que quer matar. Há um leão que brama como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual pela fé resistimos. Satanás cirandou Pedro que nem trigo, e Jesus falou assim, ó, se não fosse eu interceder por você, para você não enfraquecer, você não sabia que você ia se meter, Pedro. Então, eu roguei por ti, Pedro. Então Jesus nos livra, mas quando nós não queremos mais ele, apenas se afasta e o mal vem, porque o mal já está no homem. A ira do Velho Testamento é contínua sobre o ser humano. Olha lá em Salmo 7. Agora eu vou desvendar para você, Evaldo. Não tem como esconder mais as coisas que eu estou falando. Vamos lá. Salmo 7. Olha essa aqui, Evaldo. E o Ronaldo também vai aprender hoje. E glória a Deus por isso. Não quiser voltar, não volte mais. Fazer o quê? Salmo 7. Pastor Lenildo não ganha nada para pregar para vocês. Só o amor de Jesus. Salmo 7, 11. Deus é um juiz justo. Um Deus que se ira todos os dias. Pedro, Deus é um Deus que se ira todos os dias. Você concorda com isso? Mas está escrito na Bíblia. Olha aqui, ó. Você já sabe, Pedro. Verso 12. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Olha só como é o negócio aí. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Aí você fala, não, mas não é possível que seja o pai de Jesus. Não é o pai de Jesus. E Jesus fala dele em João, capítulo 3, abra lá. Olha, João, capítulo 3. Olha essa aqui, agora vocês vão entender o que é ira. Agora vocês mataram a charada, o que é ira. Olha que coisa linda. Olha essa aqui, Pedro. Olha essa aqui, rapaz. Olha só, Pedro, verso 36. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas a ira permanece. E éramos todos filhos da ira. Está lá em Efésios 2, 3. Então, essa ira é a mesma, Vanderleia. A ira é aquela ira do Salmo 7. É a ira do VT. Né? Tem o NT e o VT. Uma ira permanente. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Pai, eu estou com fome, Jeová, eu quero comer um pãozinho, uma coisinha diferente, 40 anos de maná. O povo terrível, dessa fogo matou 25 mil num dia. É ou não é, Evaldo? Aí fala que é pai de Jesus esse aí? Erro conceitual da igreja moderna, que precisa ser reparado, restaurado na nova aliança. Porque Jesus é o cabeça e não há outro. Agora vocês perceberam o que é ira. Muito bom. Continuemos. E outra coisa. Tanto que estão todos debaixo do governo de Jesus, eu notei um texto interessante. Em João 5, vira a página aí. Diz assim a palavra, verso 28. Não esqueci de você, Pétala, você já vai dar o testemunho. João 5, 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, esses são os mortos literais, ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, mas todos obedecem ao cabeça. O cabeça de todos os homens é Jesus Cristo. E mais, Jesus é cabeça dos anjos. Cabeça dos anjos.
Os anjos não são o corpo de Cristo. Os anjos não serão salvos. Serão julgados por nós. Que serem uma entidade angelical ser julgada por você. Está lá em 1 Coríntios 6,3, mas não é o assunto agora. O assunto agora é mostrar para vocês que os anjos têm como cabeça Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, abra lá. Ó, Pedro, tá vendo? 1 Pedro 3. Verso 22. Verso 21 primeiro, vai. Olha sobre o batismo, Vitor, você que vai ser batizado em novembro agora, né? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado anjos, autoridades e as potências. Tem muita coisa lá em cima. Tem muita coisa lá em cima. Autoridades, potências, anjos. Aí você põe todas as 7 linhas angelicais. Arcanjo, querubim, serafim, trono, dominação, principado e potestade. São 7. Por isso que o diabo copia 7 linhas, 7 flechas, 7 praias, 7 macumbas, 7 não sei o quê. 7 avatares. O diabo imita Jesus. Imita Deus. E faz tudo o que o Velho Testamento fazia. Cortar a cabeça por exemplo, o que era oferecido a Jeová? Pegava uma ovelhinha, matava, tirava o sangue e pegava e queimava. Hoje os macumbeiros fazem isso. A macumba é a expressão do Velho Testamento que os crentes pregam. Amam. Tem crentes que pegam Levítico, só lê Levítico. Não lê um texto do Novo. E ainda fala, desce fogo, Jeová. E consome todo mundo. Aí ele fala, principalmente minha mulher para trocar, entendeu? Eu já vi gente falando assim. Já contei isso para vocês. Então, amados, a sujeição é obrigatória. Os anjos têm que se sujeitar a Cristo. Efésios 1, já tinha lido para vocês. Verso 20, abra lá. Efésios 1, 20, olha o que diz a Bíblia. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Gente, é muito forte Jesus. Gente, é muito forte Jesus. Jesus, esse nome é muito poderoso. É muito. Fala, Vinícius. Em Gênesis 31, ele mostra que quando o anjo chegou para Jacó, ele se apresenta como Deus de Betel. Anjo do Antigo Testamento de Deus. Elohim. Elohim. A palavra Elohim são deuses ou anjos. Vindo um dia que os filhos de Deus apresentaram-se perante Jeová. Jó 1,6. Vindo um dia em que os filhos de Elohim, Deus, deuses, são deuses, na presença dos anjos a ti louvarem, ou na presença dos deuses, porque anjos e deuses no Velho Testamento é a mesma coisa. Elohim. Jeová é o líder dos Elohims. Pronto, agora você entendeu. Quem é Jeová? O Deus da guerra, o Deus de Israel. É o Senhor dos exércitos. Que exércitos são esses? Anjos. Que anjos? Elohim. Velho Testamento. Não, todos Jesus manda em tudo. Colossenses 2, abra lá, você já sabe disso. Vinícius, não me decepcione. Você sabe de tudo. Você e o Rubens sabem tudo. Não, Elohim é um nome genérico. Um querubim é um Elohim, um anjo é um Elohim. Tudo bem. É que os crentes pensam que Elohim é o Pai. Eu já vi uma igreja famosa cantar uma música assim: Elohim é Deus, Elohim é Jeová, Elohim é Jesus. Uma bagunça! Eu sou amigo deles. Eles vão no meu consultório. Tem uma igreja aqui, não vou nem falar qual é. Vocês já sabem qual é. Que para eles não existe trindade. Para eles o Pai deixou o céu e veio para cá, sabia? É a doutrina deles. É uma igreja abençoada. São queridos. Eu os amo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu quero unidade. Porque quando tiver unidade, é quando Jesus está voltando?
quando tiver unidade total, aí Jesus volta. Por enquanto, também está longe, né? Só vai ter um jeito de ter unidade perto da perseguição. Na hora da perseguição, acabam-se as diferenças. Na hora da perseguição, o que há em comum é o que permanece. A diferença acaba. Entendeu? Bom, o que eu falei? Perdi tudo. Colossenses 2 eu falei. É mesmo, olha só. Olha só essa aqui, ô Vinícius, Jesus então, verso 13, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando as ofensas. Havendo riscado a cédula, o que é cédula? Lei, que era contra nós nas suas ordenanças, então é confirmado que é a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o que foi para a cruz? Não foi Jesus, foi a lei de Jeová. O Velho Testamento. Verso 15, o que aconteceu com esse cravamento do Velho Testamento na cruz? É despojando os principados e potestades. Então eles saíram de cena, foram despojados, tirados, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Porque antes os deuses temidos pelas nações, e por Israel, no caso Jeová, eram principados e potestades que comandavam o Velho Testamento. Quando Jesus veio, ele despojou e triunfou sobre tudo. Aí manifestou o Pai, porque o Pai não era conhecido no Velho Testamento. Como pastor? O Pai não era conhecido. Vou voltar a esse assunto, porque o pastor Evaldo não se dimentou, ele pode sair daqui e falar que eu sou herege lá na frente. E eu estou pouco ligando, mas eu gosto dele, eu amo esse homem. Olha só que interessante. Olha aqui, olha só. Vou mostrar para vocês. Tem várias passagens aqui. Tem uma boa aqui. João 7, verso 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, Jesus falou: o Pai vocês não conhecem. Em João 5,37 a mesma coisa. Olha lá. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouvistes a sua voz. Mas todo mundo ouvia a voz de Deus lá no Monte Sinai. Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então, o Pai nunca foi visto e nunca foi ouvido e ninguém conhecia o Pai. Só que, em João 8,19 também, abra lá. Olha aqui, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, o Pai nunca foi conhecido. Mas a Bíblia fala outra coisa no Velho Testamento. Lá em Ezequiel, capítulo 20, abra lá. Silêncio total nas igrejas de Jesus sobre a terra. Verso 5, atenção. Ezequiel 25, verso 5. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer. Jesus falou: vocês nunca viram meu Pai. Deixa ele, tá bom, irmão, tá bom. Vocês não conhecem meu Pai. Mas aí Jeová falou: eu me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Então não bate. A Bíblia fala que lá em João, vários textos, 7,28, 8,19, 5,37, que Jesus falando: o Pai não é conhecido por vocês. Só que em Ezequiel fala que Deus se deu a conhecer, e não só nesse texto. Ezequiel 20, verso 9 também. Olha aqui, o que fiz, porém, fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações. Sempre que Jeová fazia alguma coisa, ele fazia por amor do nome dele, não amor por Israel. Guarda isso. Quando ele não destruiu Israel, lá em Números 12, Evaldo, ele falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, não aguento mais. Aí Moisés falou: bom, se o senhor vai destruir todo mundo para fazer de mim uma nova nação, me risca também do teu livro. Aí Moisés falou assim: porque vão dizer as nações, ele tirou o povo do Egito para matar no Egito, para matar no deserto, e vão profanar o teu nome. Aí Jeová falou: bom, por causa do meu santo nome, não vão destruir. Forte, presta atenção na Bíblia.
Mas a turma quer preservar. É que nem preservar o Lula. Não pode falar mal. Mas eu não estou falando mal. É uma potestade forte. Mas não é o Pai de Jesus. Se for, sai da igreja. Porque é contradição total. Eu provo isso para você. Olha aqui, verso 9. Para que fosse profanado dentro dos olhos das nações, no meio dos quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para vos tirar da terra do Egito. Então Jeová se deu a conhecer a Israel. Só que Jesus fala lá em João, vocês nunca conheceram meu Pai. Forte, né? Vou dar mais texto. Não, agora você vai engolir o texto, Sérgio. E ele também. Olha, Salmo 76, 1, abra lá. Glória a Deus, queridos. Salmo 76, 1. Vocês têm que aprender, porque senão... Forte, não? Pedro, forte, né, Pedro? Olha essa aqui, Valdo. Verso 1. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. No caso aqui é Jeová. Conhecido. Mas vocês nunca conheceram meu Pai. Fogo, né? Então, amados, vamos continuar. Jesus é o cabeça dos anjos. E digo mais, os anjos no céu não vão ficar numa boa. Quem vai sentar e comer, sabe quem é? Vocês. Em Hebreus, capítulo 2, o escritor deixa claro que não foi aos anjos que Deus sujeitou ou submeteu o mundo futuro que falamos. É muito forte. A turma está perdendo tempo com Netflix. Gente, logo, logo Jesus volta. E nós vamos ver o que há de vir virá e não tardará. A eternidade. A gente fica se preocupando com carro aqui, com besteira. Irmãos, olha aqui, ó, Hebreus capítulo 2, verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos. Então os anjos estão fora. E no verso 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência, no caso espiritual de Abraão, que somos nós. Então os anjos não estarão lá em cima, eles vão ser apenas mordomos, não estarão sentados lá, eles serão servos. Como que o senhor prova que eles são servos? Hebreus 1, 14, leia. Não são porventura todos os anjos, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir é servir, a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Que fantástico, fala, Rubens. Pastor, a primeira Timóteo 6,16. Sei. Deus nunca foi visto por ninguém, isso. E tem uma parte, eu não sei qual que é da Bíblia, que fala que Jeová fez por morar em Israel. Não, ele se manifestava direto. Ele falou face a face com... Eu já falei semana passada isso, mas já que você quer esse texto, é só virar a página, 1 Timóteo 6,16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Ninguém pode ver a Deus, não com esses olhos, impossível. Só que Jeová era visto lá no Velho Testamento. Abra lá em Êxodo capítulo 24, abra lá. Imagina aquele e vou te provar. O anjo que lutou com Jacó, ouve só, Evaldo, lutou com Jacó, e Jacó querendo a bênção. E o anjo, não, vou cair fora. Não, você não vai sair. Aí na hora que tem que acontecer, na hora que começou o sol a brilhar, o anjo falou, tem que ir embora. Por quê? Anjo das trevas. Tem que ir embora agora. Vou cair fora. Fugiu, que Jacó falou, não vai não, segurou. Aí o anjo, quebrou. Deslocou, deu uma chamada luxação de quadril no Jacó. Como na época não existia ortopedia, ele deve ter dado um problema sério ali naquela época. Luxação de quadril traumática em Jacó. Mas tudo por quê? Porque estava surgindo o sol. E infelizmente, Jeová, até anotei isso aqui para falar para vocês hoje. Anotei agora antes de sair de casa. Estava ainda, olha, anotei aqui para não esquecer, já que vocês falaram, eu vou falar agora, porque eu vou inverter tudo. É ser forte. Oi? Vai lutar com Deus. E ganhou. Aí o anjo, na hora que viu que o sol estava vindo, ele tinha que fugir, porque ele habita nas trevas. Não ia tocar nesse assunto, mas já que vocês me provocaram,
Vocês me provocaram. Jeová habita. 2 Crônicas 6:1. Anota esses textos. Anota esses textos. As pessoas me veem rindo, eu me regozijo nisso. Eu me regozijava com cirurgias que eu fazia antigamente. Hoje me regozijo na palavra de Deus. Olha só essa. 2 Crônicas 6:1. Então disse Salomão, Érica, olha só, Érica Miade, da família Miade. Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria onde? Nas trevas, pétala. Evaldo, pastor, como é que você me explica isso? E não é só esse não. Salmo 139:12, abra lá. Vai anotando, vocês vão estudar em casa, lição de casa. Olha essa aí, 139, verso 12. Olha aí, ó. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para Jeová tanto faz trevas como luz. Só que 1 João, capítulo 1, verso 5, fala outra coisa, Vinícius. Olha aí, 1 João, capítulo 1. Pastor, troca o assunto. Não, eu quero provocar vocês. Vocês que me assistem, quero provocar vocês aí. Provocar os crentes terríveis. 1 João. Também, então, não, falou com o Davi, apareceu 2 vezes para Salomão pessoalmente, tudo mais. 1 João capítulo 1, verso 5, olha só essa, Nice. E esta é a mensagem que dele ouvimos, de Jesus, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Cleus, não há nele treva nenhuma. Então esse negócio de ir para lá e para cá, isso não existe. Tiago 1,17. Exatamente, Tiago 1,17 também. Olha só o que diz lá em Êxodo 20:21, mais um texto, eu vou enriquecer vocês hoje de textos. Êxodo 20:21. E o povo estava em pé de longe, Moisés esperou, porém se achegou à escuridão onde Deus estava. Ô Sérgio, a coincidência. Então abra em Êxodo 22:11. Então haverá juramento. É esse texto? Acho que eu estou ficando biruta, peraí. Tem um aqui forte, Salmo 18. Abra lá em Salmo 18:11. É tanto texto, irmãos. Salmo 18. Todo silêncio sobre a igreja de Jesus. É o final do velho, começo do novo. É o fim do engodo, começo de uma realidade de poder. Em nome de Jesus. Tudo que fizeres em meu nome, o Pai o fará. Em nome de Jesus. Salmo 18:11. Olha o que está escrito assim, ó. Sobre Jeová, ele fala assim, ó. Verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor Jeová e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz, quer dizer, do nariz de Deus, saiu fumaça, subiu fumaça. E da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Gente, isso aqui é palco de filme de terror. Desculpa. Me provar o contrário, eu me converto a vocês. Mas até agora estou pregando isso aqui há 23 anos. 23 para 24 anos. Ninguém consegue combater. Forte, não? Então Jeová habita nas trevas.
Pastor, o senhor falou que ia falar que o Jesus é a cabeça dos demônios. Tão fácil isso. Essa é fácil. Está lá em Efésios 6:12. Quem são os demônios? Efésios 6:12. Eu vou falar mais umas coisinhas de Jeová daqui a pouco. Tem que soltar aos poucos para vocês não desligarem, entendeu? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então os principados e potestades são os demônios nos lugares celestiais que a gente guerreia. Só que aí o que acontece? Jesus, lá em Colossenses, no capítulo 2, diz o seguinte, no verso 9. Paulo falando sobre Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é isso? Todo o poder do mundo espiritual, todo o poder habita em Cristo. Então não há disco voador, não há galáxia, não há sistema, não há astro, não há buraco negro, não há nenhuma outra criatura, se é que exista, que seja superior em poder a Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça do quê? De todo principado e potestade. Pronto. Então os demônios estão sujeitos a Jesus. Fácil. Aí o camarada me chamou de herege hoje à tarde. Você é louco? Jesus é a cabeça dos demônios? É. Porque se Jesus, você comanda os demônios. Uma vez num pronto-socorro, chegou uma moça com 5, 6 caras segurando. Caras mais fortes que o Vitor, os menininhos. Eles tinham aprontado alguma com a moça, em coletiva, e a moça ficou endemoniada. Aí veio batendo nos caras no carro. Aqui em Osasco. Aí chegaram no pronto-socorro. O demônio, ele fazia assim. A moça fazia assim, moça magrinha, deixa eu ver uma magrinha aqui. Ninguém é magrinha. Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Isso, levanta a Letícia. Uma mocinha assim. 5 homens, mostra a Letícia, mostra a Letícia. 5 homens não pegavam a moça assim. 5. Ela fazia assim, ó. Os caras voavam. Doutor, pelo amor de Deus, não, sossega leão, não sei o quê. Eu falei, nada de sossega leão. Eu cheguei perto e falei, tá amarrado em nome de Jesus, Satanás. A bichinha, puff, na hora, comando em nome de Jesus. Porque os principados e potestades estão sujeitos ao comando em nome de Jesus. Sendo você o representante oficial de Jesus na terra, tem domínio sobre os demônios. E poder sobre toda enfermidade. E poder sobre todos os espíritos. Lucas 10, abra lá. Vem na mente, eu tenho que pregar. Verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É muito forte. Pode ir na macumba, pode onde você estiver, você é luz. Eu já vi crente com medo de encruzilhada, de pinga que fica na encruzilhada. Não tenha medo. Você não tem que ter medo de nada. Quem temerei? Jesus está na tua vida. E ele é o cabeça. Marcos, capítulo 5. Estou acabando. Aí eu dou mais algum petisco de Jeová. Vou fazer uma pregação assim. Petiscos de Jeová. Fala, quem falou? Fala disso. Esses últimos dias eu tenho dado uma questionada, porque eu tenho ouvido uma campanha, né, que Maria passa na frente e fica na cabeça do serpente. Mas se Jesus me deu esse poder, por que eu preciso que ela faça isso para mim? Ignorância religiosa. Eu estou lendo aqui no texto que você deu exatamente isso. Exatamente isso. Ignorância religiosa. Eles não sabem. O Papa não sabe. O Papa não sabe o que eu estou pregando. Os pastores que vocês assistem da televisão, a grande parte não sabe. Mas qual o problema dele servir a Jeová? Não, é a mesma coisa que eu puser a cruzinha de Santo Antônio e vim pregar para vocês Jesus. O que é isso? Que é Santo Antônio? Não, amém. Espera aí. Ou eu sou de Jesus ou sou de Santo Antônio. Nele foram despojados todo o comando do Velho Testamento. Mas por que comandava lá? Por isso que o Filho veio.
para desfazer as obras das trevas. E nele é luz e não há nele trevas. Lá fora, lá atrás era só trevas. Atos 7 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lá em Crônicas fala que Salomão criou a casa do Senhor, para o Senhor habitar. Jeová habitar. Quando Jesus foi para a cruz, a primeira coisa que rachou, o que foi? Se o templo fosse do Pai de verdade, como é que ia rachar? Com a morte de Jesus. Tinha alguém quebrando lá? Ninguém pensa nisso, ou só eu que sou esquizofrênico? Não. Jesus foi para a cruz e falou, está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No que ele falou isso, morreu, expirou. No que ele expirou, rachou o templo. Ué, Cleus, por que rachou o templo? Porque não era do Pai. E Jesus rasgou o véu que separava. É isso aí. Marcos 5 para encerrar. Olha lá, Marcos 5. Olha, verso 1. E chegaram a outra margem do mar, na província de Gadarenos, que é de Gadara, né? E saindo ele do barco, Jesus saiu do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e ainda nem com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços. Gente, eu já vi gente quebrando árvore de rua, já contei isso aqui. Um rapaz, um loirinho, deixa eu ver como que ele parecia. O Jean Paulo. Agora que eu lembrei, o rapaz lá que quebrou a árvore. Você quebra a árvore? Não, né? Você é de Jesus. Endemoniado, esse é cheio de espírito, mas aquele era endemoniado, quebrava a árvore. Mesma coisa, me chamaram de madrugada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui lá, amarrado em nome de Jesus, ficou quietinho. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Por quê? Demônios nele. Os demônios também adoram, chama-se adoração imposta. Os demônios e os anjos desenvolvem em si uma chamada adoração imposta. É obrigatório. É que nem o quartel. O soldado está lá, numa boa. Passa o general, ele odeia o general. Não gosta, porque ele queria namorar a filha do general, o general não quis. Ele odeia. Mas na hora que passa o general, senão tem que continência. É o quê? Continência imposta. Subordinação obrigatória. A mesma coisa os anjos e os demônios. O crente não. O crente não vê a Deus. O crente não vê os anjos. O crente não vê Jesus, mas adora Jesus mais que os anjos. Aleluia. Sem ver. Tem muito valor. Tem muito valor. Pela fé. Eu me prostro. Senhor, te amo mais que os anjos. Os anjos falam, não fala isso, cala a boca. Porque ele não quer que você faça o que ele faz. Os anjos têm inveja dos homens. Quer que eu prove na Bíblia isso? Quer que eu prove? Não. Prove. Ai, você me provoca. Ai. Deixa eu acabar aqui, peraí. Correndo adorou e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então os demônios têm como cabeça Jesus Cristo. Amém? 1 Pedro, capítulo 1. Abra lá. Vou provar que os anjos atentam para as coisas. Olha aqui. 1 Pedro 1, verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, porque o Espírito de Cristo já existia no Velho Testamento. Lógico, Cristo estava oculto no Velho Testamento, era o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? A mente de Cristo, que é a palavra. Estava oculta no Velho Testamento. Estava manifesta mas nos profetas, nos apóstolos. Então havia a profecia, havia o Espírito de Cristo. Davi tinha o Espírito de Cristo. Moisés tinha o Espírito de Cristo. Os não vão ser salvos. Abraão tinha o Espírito de Cristo. Mas o que acontece? Olha aqui. Então, indagando que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ai, como eu queria pregar o Evangelho. Só pode ser salvo quem prega o Evangelho. Os anjos não podem mais pregar.
Como eu queria. Então eles atentam, eles veem o Espírito Santo entrando num... O camarada era um vagabundo, maconheiro, sem vergonha, se converte. Põe uma roupinha, começa a dar glória a Deus, começa a pregar para a vizinhança, começa a rebanhar uma nova legião de homens que passam a ser, o quê? Homens espirituais que vão ocupar o lugar dos anjos. Os anjos olham e falam, meu Deus, nós podíamos estar nessa, mas nós perdemos. Por quê? Porque os anjos caíram lá atrás. Os anjos caíram. Toda a classe angelical caiu. E Jesus levantou quem? A igreja, o homem de barro. Amém? Está com sono, né, Cleusa? Eu vou acabar. É um sinal que eu vou acabar. Pétala, vem dar o testemunho. Então mostra até para o Brasil quer conhecer a Pétala. Essa semana eu estava no avião, decolando de... Vem cá, conta para nós, fala. Essa semana eu estava no avião, decolando de Goiânia para São Paulo, né? Eu estava lendo um livro que fala sobre Jesus e tal, e eu estava esquecendo de orar. Eu sempre gosto de orar quando eu entro no avião. E eu entrei, comecei a ler o livro e esqueci. Aí, de repente, o avião começou a decolar. Aí eu peguei, esqueci de orar, eu preciso orar. Aí vem aquela parte nossa, incrédula, com pouca fé, que fala assim, mas já vai decolar, né? Já está decolando, você nem precisa orar. Eu fechei meu olho e falei, Jesus, eu creio na sua palavra e eu creio que se for sua vontade, esse avião não vai sair do chão. Eu de olho fechado e meu namorado me tocando assim com o pé, porque ele não é tão assim, crente, sabe? Então ele quando eu fecho o olho para orar, para ele tá acontecendo alguma coisa. Aí eu podia fechar dele me cutucando, tipo assim, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu fui abrir o olho. Quando eu abri o olho, o avião estava infestado de fumaça. Infestado de fumaça e pra decolar. Aí eu vi o poder de Deus. Nisso, o piloto já reverteu e parou. Aí o avião não decolou. Aí quando o avião foi pro lugar, quando foi ver, estava com vazamento de gasolina, de combustível e ia acabar o combustível no meio do voo. Aí eu comecei a gritar no meio do voo e falei, vocês estão vendo? Isso é Jesus, gente, é Jesus, é Jesus. Você falou dentro da... Eu gritei, Jesus. Aí todo mundo olhou assim, é Jesus, gente, eu sei que é. Fantástico. Palmas para Jesus. Fantástico. Vocês não estavam juntos? Só vocês e seu namorado. Glória a Deus. Fantástico. Fala. Tem uma irmãzinha com dúvida ainda. Sei. Boa noite, irmãos. Tem uma pergunta. Você Fala. falou que temos que adorar os anjos ou Jesus? Deus me livre de adorar os anjos. Não, nunca mandei. O pastor Lenilton nunca mandou adorar os anjos. Os anjos são apenas espíritos que servem a igreja. Quem é a igreja? Você que me assiste, nós que estamos firmes com Jesus. Todos os que são de Jesus são o corpo de Cristo. Os anjos servem a igreja. Eu não tenho que adorar anjo. Pelo contrário, 1 Coríntios capítulo 6, abra lá. Ela precisa ouvir isso. 1 Coríntios 6, 3, olha lá. Diz assim a palavra, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Se eu vou julgar o anjo, como é que eu posso adorar o anjo? O que significa? Eu só julgo aquilo que eu sou superior. Nós somos superiores aos anjos. O que me torna superior aos anjos? Ser de Cristo e morrer para esse mundo. Agora, enquanto eu não me converter e não me batizar, os anjos são mais fortes e vão passar a perna na gente. Porque os demônios são anjos, para quem não sabe, e caídos. Existem os anjos de Deus e existem os anjos do diabo, mas são anjos. Entendeu? Que nem Flamengo e Corinthians. Os dois são times, um é diferente do outro. Anjo é anjo. Só que os do diabo querem destruir mais. Os anjos de Deus cumprem o propósito de Deus. Mas ambos, os do diabo nunca serão adorados. Mas os de Deus também você não vai adorar. Então não tem nexo isso. Amém? Se eu falei isso? Nunca mandei adorar anjo. Pelo contrário, só existe um que deve ser adorado. 1 Timóteo, capítulo 2. Abra lá. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha lá. Verso 5, porque se há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, o Pai, e um só mediador, Jesus. Acabou. Quem é o verdadeiro Deus? Qual a resposta que você daria, Christopher? Não, mas eu quero o texto que diz, o verdadeiro Deus é.
Rubens. Jean. 1 João, capítulo 5, verso 20. Eu estou formando aqui os discípulos, né? Estou formando. Então, às vezes eu faço uma pergunta, né? O Sérgio sabia, né, Sérgio? Sérgio do céu, até tu, Sérgio, meu irmão. Ó, 1 João, capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Por quê? Porque tem coisa falsa na jogada. Entendeu, irmão? Por que a Bíblia insiste tanto nisso? Porque os crentes pensam que Jeová é o Pai de Jesus, só que não é. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, queridos? Quer mais uma? Dá tempo de dar mais uma pérola de Jeová? Fala. Fala. Nas minhas orações, muitas vezes, eu estou orando, eu coloco os anjos ao meu serviço. Estou orando errado? Porque Jesus nunca mandou isso. Então, por isso que eu estou perguntando. Eu falo assim, Senhor, eu coloco Isso aí é uma sequela. Isso é uma, vamos dizer assim, uma ainda herança da Igreja Católica que passou por Lutero. Porque Lutero, Deus me livre, longe de mim, não sou nada, sou o pior homem, não sei nem se vou para o céu. Mas uma coisa é fato, Lutero não teve toda a revelação. Então Lutero trouxe muita coisa da Igreja Católica ainda. Uma delas é esse culto angelical que Paulo proibia. Sabe onde está isso? Colossenses, capítulo 2. Esse homem de Deus, Evaldo vem pregar aqui, lindo. Olha aqui, ó. Colossenses, capítulo 2, isso mesmo. O culto aos anjos, ele é proibido por Paulo. Só que os crentes... Os anjos, eles são instrumentos de Deus. Eles são servos. Eles que operam o poder de Deus. Eles atuam, eles ajudam. Apesar que eu acho que eles mais atrapalham do que ajudam. Ó. Jesus falou assim, tudo que pedirem a meu Pai em meu nome, eu farei. Nunca pedi para anjo. Jesus nunca falou. Eu digo, Senhor, coloca os seus anjos na proteção da minha filha. Eu acho que até põe. Sabe o que eu acho que Deus faz? Coloca pessoas de Deus. Porque nós somos anjos do Senhor. Que muitos hospedaram anjos, nem sem saber, a Bíblia fala. Nós somos anjos. Esse é um anjo, olha. Aquele anjo é demais. Olha aqui, ó. Colossenses 2, verso 18. Ó. Ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisa que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Amém? Então o culto de anjos está excluído. A veneração a anjos não é de Deus. O que eu tenho que fazer? Pedir em nome de Jesus ao Pai. Direto. Eu tenho que falar direto com Jesus. Não é para Nossa Senhora. Pastor, tem católicos assistindo. Vou dizer uma coisa para vocês, católicos. A Nossa Senhora vai ressuscitar também com Pedro. E Pedro não está no céu ainda, esperando lá. Não. Senão está errada a Bíblia. Todos dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 17. Depois vocês leem em casa, não é possível. A turma não lê a Bíblia, os católicos não lêem a Bíblia. Queria travar uma conversa dessa com o padre Marcelo. Queria ver o que ia sair disso depois, mas Deus sabe. Então, amados, como é que eu peço? Jesus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome que é o intermediário. É só Jesus. Jesus ao Pai. Como é que Jesus ensinou a orar? Pai nosso. Não tem nada de anjo aí. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Teu governo. O que é reino? Governo, direção, domínio. Faça a tua vontade. A do Pai. Acabou. O pão nosso, porque Deus quer a unidade de cada dia. Porque a cada dia o seu mal nos dá hoje. Perdoa os pecados, porque todos nós somos pecadores. Todos pecam. Está lá em Romanos capítulo 3, não tem papo. Está distribuído da glória. Você quer falar, eu não peco, é pecador já por causa da soberba. Todos nós pecamos, irmãos. Né? Perdoa as ofensas, como perdoamos, porque temos que perdoar os irmãos. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, é mais importante do que falar de anjo, é perdoar os homens as suas ofensas, para que o Pai perdoe as suas ofensas. E isso é difícil. Tem gente que fala assim, não, ela não. Ela não, já perdoei, mas ela lá, eu aqui. Então não perdoou. Se perdoou, vai lá e chama para tomar um cafezinho.
Perdoar é esquecer. Paulo fala, Filipenses capítulo 3, uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perdão é esquecimento. Ah, mas ninguém esquece. Mas perdoa. Arma uma situação de perdão. Arma. Abençoa a vida. Amém? E livra-nos do mal. Esse é o final da oração. Amém, queridos? Eu acho que já está na hora de acabarmos. Não, não nos deixes cair em tentação. As tentações o diabo arma para você todos os dias. E livra-nos do mal. Porque uma coisa é a tentação, outra coisa é a queda. Tiago, capítulo 1. Abra lá, vou ensinar isso pelo Espírito. Abra aí Tiago, capítulo 1. Mais uma para você aprender hoje. Olha, grande Jean, da Cielo. A Cielo bem representada. Ele e a mulher juntos aqui. Como é que aguentam os dois ficar juntos o dia todo? Ó. Tiago 1, olha aqui, ó. Tiago 1, verso 13. Olha essa aqui, eu vou dar mais uma forte para vocês. Olha essa aqui, Maurício. Maurício acho que vai contar tudo lá para a igreja, para a chefia lá, que eu prego as coisas. Ó, Tiago 1, 13. Ninguém sendo tentado, diga, olha só essa aqui, Maurício. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quando Satanás chegou para Jeová e falou assim, que Jeová falou, olha meu servo Jó, não há sobre a terra alguém como ele, Jó 1. Aí o diabo falou, toca nele para você ver, você vai ver só o que vai acontecer. Aí Jeová falou, então toca, vai. Foi tentado. Uma coisa que eu conheço o Sérgio. Aí vem, por exemplo, a Marlene e fala assim, o Sérgio não gosta do Senhor não. Pensa bem, pisa no pé dele para o senhor ver. É mesmo, Marlene? Vou pisar assim. Ela está me tentando contra ele. Então Jeová era tentado por Satanás contra Jó. Aí a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Forte, né? Esse é o verdadeiro Pai. Então mudou agora a visão do Jó para vocês. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enredado pela sua própria concupiscência. Aqui está o problema. Depois que havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, por exemplo, o camarada está numa firma e ele sabe que o chefe guarda o dinheiro na gavetinha. Vou dar um exemplo para vocês. Aí ele fala, o chefe fala, vou comer. Ele fala, tá bom, eu vou ficar aqui, chefe, tá bom. Aí ele vem e fala, puxa, não tem câmera aqui, o dinheiro está ali. Aí ele fala, não, sou crente. Vai embora. Passa um dia, 2, a coisa vai vindo na cabeça. Aí o que acontece? Então, a concupiscência dá luz ao pecado. O pecado é o seguinte, eu quero pegar essa grana. Mas o que está segurando? Os preceitos cristãos dele estão segurando. Tem uma hora que a concupiscência vai ser maior. Aí ele vai falar, eu vou pegar. Na hora que ele fala, vou pegar, gera morte. O pecado sendo consumado gera morte. Então uma coisa é eu intencionar. É pecado, mas não pequei ainda, oficialmente. Não é pecado grave. Agora, na hora que eu realizo, vai ter consequência. Forte, não? Então o problema está aqui. Tiago fala tudo sobre isso. Não erreis, verso 16. Meus amados irmãos, toda boa dádiva. Olha só que lindo. Olha a descrição do que é o Pai, Vanderlei e Ana Paula. Olha só o que é o Pai. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, não tem trevas. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Pai não muda para hoje eu estou bem, amanhã não estou, hoje eu estou irado, amanhã não estou. Isso não existe no Pai. O Pai é só o amor. 1 João, capítulo 4. Ai, gente, vocês me deixam nervosos, viu? Ó, você sabe que não é verdade, né? 1 João 4, verso 7. Ó. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ué, você lê isso aqui e vê Deus matando lá atrás, você vê que há uma incoerência. Hã? Não bate, mas você cobre, que nem o Debrecht. Não é bem assim. Cobre. Vamos cobrir o erro. Não, tem que mostrar a verdade. Foi forte hoje, né? Fala, irmã querida. Nossa, eu precisava falar uma coisa que aconteceu comigo. Fala, linda. Faz um tempo já, como você estava falando, ela deu testemunho, eu lembrei de
de algo muito forte que aconteceu comigo. Engraçado que eu tinha já esquecido. E eu experimentei esse nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Que foi quando eu estava voltando da faculdade. Eu estava lutando um pouco aqui para falar, então eu estou com vergonha. Mas assim, eu estava voltando da faculdade, faz bastante tempo, né? E estava tudo escuro na rua, não tinha alma viva, né? Estava eu voltando da faculdade, eu passando por uma rua e eu senti que tinha alguém me seguindo. Aí eu olhava para trás e não via ninguém. E aí quando eu continuei dando os passos, de repente a pessoa já estava aqui do meu lado. Eu levei um susto muito grande, né? Só que eu fiquei assim meio paralisada. Ele colocou a arma na minha cabeça e começou a tirar tudo que eu tinha, né? Dinheiro, eu andava na época com talão de cheque, um monte de coisa. E passe, né, do metrô que eu tinha de estudante, tudo, né? E aí depois, eu não lembro, nunca mais eu lembrei do rosto dele, mas assim, eu lembro que ele olhou pra mim, eu olhei bem nos olhos dele, aí por um segundo eu pensei assim, Jesus, o que eu faço agora? Ele vai me matar. Eu me emociono até hoje. Aí ele pegou, e Deus falou comigo na hora, né? E aí eu falei assim, ele falou assim pra mim, o bandido, você vai tirar a roupa agora, a sua roupa agora. E ele começou a querer me tocar, sabe, pastor? E eu falei assim, em nome de Jesus, você não vai me tocar e o sangue de Jesus tem poder. Na hora que eu falei isso, ele arregalou um olho desse tamanho, ele parecia um monstro. E saiu correndo, pastor. Fantástico. Largou a arma, largou tudo. Então essa foi a maior experiência que eu tive com o nome de Jesus. Uau! Palmas para Jesus! Forte. Quando o senhor começou a falar no nome de Jesus, me veio isso. Forte. Porque eu tive muita luta essas 2 semanas na minha mente. Eu aprendendo as coisas aqui, eu já sou convertida há muitos anos. O inimigo vinha falar pra mim assim, como se Deus não existisse, sabe? Gente, uma loucura, eu sei que é uma loucura. E aí Deus me fez lembrar desse dia. Eu peguei e falei assim, ai, mas pra que falar isso agora? Eu não vou falar isso agora, sabe? Aí eu falei assim, não. E Deus me falou, você não vai deixar o pastor terminar antes de falar. Não sei se alguém precisava ouvir isso também. Muito. Sabe? Mas foi muito forte, foi uma experiência. E mais, quando eu cheguei no meu trabalho, eu não sei se eu contei, porque faz muito tempo, né? Trabalhava num banco e as pessoas falaram, nossa, a gente ficou sabendo que você foi assaltada, que bom que você está bem, está viva, né? E eu, tão agradecida a Deus, eu contei o que tinha acontecido, né? Porque foi vivo e foi verdadeiro, né? E uma chefe minha, pastor, sinceramente, eu não liguei uma coisa com outra. E ela falou, e eu falei com todas as letras, o que eu tinha falado, tudo, né? Que o sangue de Cristo tinha me livrado, né? Que nesse nome há poder. E ela começou a blasfemar na hora. Ela começou a brincar, dar risada. Ai, o nome de Jesus, e começou a dar risada. E continuou, eu falei assim, não faça isso. Né? E eu só falava assim, por favor, não faça isso. Porque eu senti um aperto muito grande no coração. Eu falei, por favor, não faça isso. E ela continuou. Passou um tempo, pastor, ela teve um infarto fulminante. Meu Deus. Eu não sei, né, se tem alguma coisa a ver com outra. Faltou proteção. Faltou proteção para ela, ela não quer saber de Jesus. Então, ela era da Umbanda. Né? Então, glória a Deus. As pessoas brincam com Jesus, não é o fato de ser da Umbanda, né? Porque tem gente que está por aí enganado, mas tem temor do Senhor, tem temor de Deus. Eu temo aquilo que eu respeito. E mesmo na macumba, tem pessoas que têm medo de Jesus, respeitam o cristão. E sabe, vou contar uma para vocês, devo contar? Não? Está em cima da hora. Eu era do mundão, da pesada, isso há 34 anos atrás.
Aí eu estava meio desgostoso da vida, já era cirurgião, era tenente do exército, era tudo e não tinha felicidade. Morava lá na Boca do Lixo, perto do Birosca, ali na Higienópolis ali. Birosca, é verdade, não estou brincando. Aí um amigo meu que era da noite falou, Lelito, eu vou te levar num lugar legal, me levou no Espiritismo. Mas eu já tinha lido todos os livros espíritas. Eu já tinha lido o Nosso Lar 2, 3 vezes, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra da André Luiz, eu sabia tudo isso aí, e nada mudava a minha vida. Aí eu fui lá conversar no pronto-socorro espiritual, chegou uma senhora, me recebeu, eu falei, olha bem senhora, eu sou médico, arma aqui, falei, qualquer coisa eu puxo a arma. Aí, se algum demônio vier, dá uns tiros, pensei. Aí eu falava, olha, eu não sou feliz, eu não sei o que acontece. Ela falou, não, o senhor precisa ficar conosco. Eu falei, mas e a Bíblia? Não, a Bíblia o senhor esquece. Mas como esquece? Eu falei, a Bíblia disse alguma coisa de Deus ali séria. Minha avó era crente, eu falava, e eu via nela a diferença. Não, eles são muito difíceis de entender. Aí ela jogou, o Velho Testamento, você vê como matam gente. E nisso eles estão certos. Nisso os espíritas já alegam contra o cristão, que o Deus do Velho Testamento é da pesada. E é verdade. Mas eu não entendia na época isso. Bom, começou a conversa, ela chamou outra e chamou uma terceira. Uma senhora lá do alto, que era chefe do pronto-socorro espiritual, toda maquiada, maquilada, né? E tal. Doutor, o senhor é médico aqui da Santa Casa, eu vi a sua ficha, aquela coisa, subiu lá em cima, né? Eu arrumando encrenca lá embaixo. Aí, que eu não acreditava, não era possível. Falou, doutor, é o seguinte, existem várias religiões. Falei, mesmo, e por que existe? Ela falou o seguinte, cada um tem seu nível de luz. Então nós somos o espírito superior, nós somos da fonte, como é que ela falou? Da fraternidade branca. Nós estamos aqui em cima, acima da mesa branca. Estamos acima da Umbanda, estamos acima de Seixonoye, lá embaixo tem aqui Umbanda, depois tem lá magia negra. Essa hierarquia, doutor, fica conosco. Aí eu olhei a velhinha mais novinha, mais sincera das três, eu falei, escuta, e os crentes? Qual a posição hierárquica? Aquilo que você me perguntou. Qual a posição do espírito que está nos crentes em relação a vocês? Aí eu olhei para as duas, ficaram quietas, a velhinha. Eles são muito superiores, doutor. Mas eles são muito acima, mas eles são fanáticos. Fica com a gente. Eu falei, eles estão certos. Parece que o diabo falou, não! E rasgou meu coração. Falei, acabou minha vida. Os crentes estão certos. Eu não consigo largar cigarro, bebida, à noite, e a prostituição e nada. Sai chutando lata. Isso foi dia 25 de agosto de 85. Falei, acabou minha vida. Vou viver por viver. Estou longe disso. Como é que eu vou mudar minha vida? Eu não consigo mudar. Aí fui chutando, que nem Carlitos. Sabe aquele filme do Carlitos? Morava sozinho, não tinha uma namorada fixa, era um infeliz. Falei, acabou minha vida. Passaram-se 7 a 8 dias. Toco meu telefone no pronto-socorro aqui de Osasco, no Hospital Cruzeiro do Sul, já existia aquele hospital. Doutor Lenilton, há um telefonema para o senhor. Eu falei, quem será essa hora? Fui atender. Pois não, doutor Lenilton, o senhor é um vaso de Deus. Deus me falou do senhor no meu sonho. O senhor é um vaso escolhido. Eu falei, vaso? E essa senhora? Ela falou, eu sou dona Luzia de Jandira, irmã Luzia, profeta do Senhor. Profetizou minha conversão. Deus falou assim através dela, eu vou mudar a sua vida. Essa tristeza que o senhor sente vai acabar. Posso orar com o senhor? Eu falei, pois não. E os pacientes assim. Como sai? O médico está no telefone, eu querendo ser atendida. Eu na frente de todo mundo. Ela começou a orar, eu não aguentei o poder de Deus, me assentei assim. Irmãos, passou 3 meses me converti. Nunca mais voltei para o mundo. Aí nunca mais me convenceram de nada. Jesus é o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, palmas para Jesus. Forte testemunho. Como é seu nome mesmo? Luciana, muito forte esse testemunho. De poder.